Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, Jonathan falando por aqui. Estamos iniciando o nosso 8º dia de exposição no livro de Números, e hoje estudaremos os capítulos 22, 23 e 24. Na aula de hoje, veremos uma história bem conhecida na Bíblia que fala sobre Balaão. Balaão foi um homem que praticava adivinhações, e além disso, ele conhecia o Deus verdadeiro. Tudo indica que ele era um profeta que rejeitou o Senhor e passou a praticar a magia para satisfazer os seus interesses. Bom, então vamos começar. Capítulo 22, veremos a convocação de Balaão. Dos versículos 1 ao 4, os israelitas acamparam nas campinas de Moabe. Balaque, o rei de Moabe, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. Então os moabitas ficaram apavorados e disseram aos líderes de Midian que Israel destruiria tudo ao redor deles. Dos versículos 5 ao 8, então Balaque enviou líderes a Balaão, pedindo para ele vir até Moabe para amaldiçoar Israel, pois só assim ele teria alguma chance de vencer, pois Balaque sabia que ele tinha poder para amaldiçoar quem ele quisesse. Os líderes partiram com o dinheiro para os encantamentos mágicos e transmitiram a mensagem para Balaão. Então Balaão disse para eles passarem a noite lá, e no dia seguinte ele diria qual foi a resposta do Senhor. Irmãos, primeiro ponto sobre Balaão. Balaque acreditava que Balaão era capaz de amaldiçoar qualquer pessoa. Veja o versículo 6. Diz: porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Mas não é bem assim como o rei Balaque imaginava. Nós veremos mais para frente. Segundo ponto sobre Balaão. Ele usava magia. Veja o versículo 7. Diz que os líderes levaram o dinheiro para os encantamentos mágicos. Terceiro ponto sobre Balaão. Ele conhecia o Senhor. Veja o versículo 8. Diz: lhe trarei a resposta como o Senhor me falar. Continuando nos versículos, do 9 ao 12, naquela noite Deus perguntou a Balaão quem eram os homens que foram até ele. Então Balaão responde o que estava acontecendo, e Deus diz que não era para ele amaldiçoar Israel, pois era um povo abençoado. Dos versículos 13 ao 20, na manhã seguinte Balaão responde aos líderes para voltarem sozinhos, pois Deus não havia autorizado ele ir junto. Então os mensageiros voltaram e disseram tudo a Balaque. Então Balaque fez outra tentativa e enviou um número maior de líderes, que eram mais importantes, novamente a Balaão. Eles transmitiram a mensagem de Balaque, insistindo para que ele fosse amaldiçoar Israel, pois ele pagaria muito bem e faria tudo o que ele pedisse. Balaão responde que mesmo ele dando até o seu palácio cheio de prata e ouro, ele não desobedeceria a Deus. Mas mesmo assim, Balaão disse para os líderes passarem a noite lá que ele veria com Deus se tinha algo mais a acrescentar. Na manhã seguinte, Deus responde que Balaão poderia ir. Contudo, deveria dizer somente o que Deus mandasse. Amados, quarto ponto sobre Balaão. O Deus de Israel era o Deus dele também. Veja o versículo 18. Diz: eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, meu Deus. Quinto ponto sobre Balaão. Mesmo Deus dando uma ordem para não amaldiçoar Israel, Balaão, depois que ouviu que o rei Balaque daria o que ele pedisse, ele tentou barganhar com Deus. Veja o versículo 19. Diz: agora peço que fiquem aqui também esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Continuando nos versículos, do 21 ao 30, então Balaão foi com os líderes montado na sua jumenta. Deus se irou com ele e enviou um anjo para impedir a sua ida. Então a jumenta viu o anjo com uma espada e desviou do caminho indo para o campo. Mas Balaão bateu nela para que voltasse. O anjo se pôs no caminho novamente, onde era estreito entre dois muros. E quando a jumenta viu o anjo novamente, tentou passar no espaço apertado, espremendo o pé de Balaão no muro. Então Balaão bateu nela novamente. Novamente o anjo se pôs mais adiante, num caminho estreito demais para a jumenta passar. Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou, e num ataque de raiva Balaão bateu nela com sua vara. Então Deus fez a jumenta falar, e ela perguntou por que ele estava batendo nela. Balaão responde que ela estava fazendo ele de tolo, e se ele tivesse uma espada, mataria ela. Então a jumenta diz que serviu ele a vida toda, e nunca tinha feito isso. E Balaão responde concordando com ela. Dos versículos 31 a 35, então o Senhor fez Balaão enxergar o anjo. Balaão, ao vê-lo, se prostrou com o rosto em terra. O anjo perguntou por que Balaão tinha batido na jumenta, pois era ele quem estava impedindo Balaão de passar, pois ele estava desagradando a Deus. Se não fosse a jumenta para desviar, o anjo teria matado ele.
Balaão reconhece o seu pecado, pois não tinha percebido o anjo impedindo a sua passagem. Então o anjo permite Balaão ir com os líderes, mas deveria dizer somente o que ele mandasse. Sexto ponto sobre Balaão. Ele estava extremamente cego pelo dinheiro. Deus havia deixado ele partir para mostrar o tamanho do seu pecado devido à sua ganância. Em 2 Pedro, no capítulo 2, nos versículos 15 e 16, diz que Balaão amou o salário da injustiça e foi repreendido por uma jumenta que falou com voz humana, impedindo a loucura do profeta. No fim do versículo diz que ele era um profeta. Continuando nos versículos, do 36 ao 41, Balaque soube que Balaão havia chegado, então foi encontrar-se com ele. E falou que era para Balaão ter vindo com urgência, pois ele disse que lhe daria uma grande recompensa. Balaão responde que só poderia dizer o que Deus mandasse. Então Balaão acompanhou Balaque até Criate-Uzote, e ali fizeram sacrifícios e deu uma parte a Balaão e aos líderes que estavam juntos. Na manhã seguinte, Balaque e Balaão subiram até Bamote-Baal, de onde viram uma parte de Israel. Finalizamos o capítulo 22, agora vamos para o capítulo 23, onde veremos a mensagem de bênçãos a Israel. Dos versículos 1 ao 11, Balaão diz para Balaque construir 7 altares para eles oferecerem sacrifícios. Em seguida, Balaão subiu sozinho para o topo do monte para saber o que Deus diria a ele. Deus falou com ele, então ele voltou a Balaque e junto estavam os líderes de Moabe. Então Balaão começou a abençoar Israel, dizendo que ele não poderia amaldiçoar o que Deus abençoou, pois era um povo único e exclusivo de Deus. E Balaão acrescenta dizendo que queria morrer como Israel, desejando ter um fim igual ao deles, abençoado. Dos versículos 12 ao 24, então Balaque reclama, indignado, dizendo que trouxe ele para amaldiçoar e não abençoar. Balaão diz que não podia dizer algo que Deus não mandou. Então Balaque leva Balaão a outro lugar para ver outra parte do povo para amaldiçoá-los. E construíram mais 7 altares oferecendo sacrifícios. Então Balaão foi mais à frente sozinho para ver o que Deus diria. Novamente ele volta e encontra Balaque com os líderes e transmite a mensagem de Deus, dizendo que Deus não era homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependesse. Deus tinha abençoado Israel e estava com eles. E no meio deles ouvia-se aclamações ao seu rei. Ele tirou eles do Egito e absolutamente nada podia tocar em Israel. No versículo 23, Deus diz que não há magia que possa contra Jacó, nem encantamentos contra Israel. Sabe o que isso significa, irmãos? Deus é soberano sobre todas as coisas. Dos versículos 25 ao 30, então Balaque responde: já que não pode amaldiçoar, então não abençoe também. Balaão responde dizendo que faria somente o que Deus mandasse. E mais uma vez Balaque leva Balaão a outro lugar e insiste para que amaldiçoe Israel. Agora indo para o último capítulo, o 24, veremos a terceira bênção e a profecia sobre Israel. Dos versículos 1 ao 9, dessa vez Balaão, sabendo que Deus se agradava em abençoar Israel, não recorreu a adivinhações como antes. Ele virou para o deserto e viu todo o povo de Israel. E o Espírito de Deus veio sobre ele, então ele começou a dizer todo tipo de bênção sobre o povo. Sétimo ponto sobre Balaão. Ele estava ainda tentando usar magia com a esperança de conseguir autorização para amaldiçoar Israel. Veja o versículo 1. Diz que, quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes. Dos versículos 10 ao 14, Balaque se enfureceu e gritou batendo palmas, dizendo que trouxe ele para amaldiçoar Israel. Em vez disso, ele abençoou 3 vezes, e mandou ele embora sem receber nenhuma recompensa. Mas antes de voltar, Balaão transmitiu uma mensagem sobre o que aconteceria com Balaque e seu povo no futuro. Agora, dos versículos 15 a 25, veremos uma profecia sobre Israel que diz que uma estrela surgiria, um cetro se levantaria em Israel, um governante que destruiria Moabe e todos os descendentes de Sete e tomaria posse de Edom. Balaão olhou na direção dos amalequitas e falou de sua destruição. Em seguida, ele olhou na direção dos queneus e disse que sua habitação era segura e estava apoiada na rocha, mas eles seriam destruídos quando Assur os levasse prisioneiros. Ninguém poderá impedir quando Deus fizesse essas coisas. Navios viriam de Quitim e destruiria Assur e Eber. Então Balaão voltou para sua terra e Balaque também seguiu seu caminho. E aqui vemos mais uma vez Deus reafirmando sobre a promessa feita no Éden. Essa profecia diz a respeito do rei Davi quando derrotou os Moabitas e os Edomitas, lá em 2 Samuel, no capítulo 8, dos versículos 2 ao 14. Mas também prefigurava o Senhor Jesus,
Conforme dito no versículo 17 sobre a estrela que surgiria, vemos em Apocalipse capítulo 22, no versículo 16, que diz que Jesus é a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. E por hoje finalizamos nosso estudo e eu quero deixar uma reflexão. Na história de Balaão, podemos aprender muitas coisas sobre Deus. Mas eu gostaria de reforçar o que se encontra no capítulo 23, no versículo 23, que diz: Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamentos contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: Vejam o que Deus tem feito. Nada, absolutamente nada pode impedir a vontade de Deus na sua vida. A Bíblia nunca disse que não passaríamos por problemas, porém ela afirma que a vitória é certa, desde que vivamos pela fé. Por hoje é só, eu fico por aqui e até amanhã, querendo Deus.